pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou com vocês agora para estudar gestão de projetos na organização. Gestão de projetos é algo diferente da gestão de processos. Para começar, eu tenho que definir para você o que é um projeto e aí definir a gestão dos projetos na organização. O projeto é um conjunto de esforços temporários, olha só, necessariamente temporários, que promovem, que criam algo novo, algo exclusivo na organização. Se não for temporário e gerar algo completamente novo, não é, por definição, não é um projeto. Então você pode levar essa definição na sua cabeça o tempo todo. Se for permanente, não é projeto. Se gerar algo comum que já existe, não é projeto. E qual a diferença de projeto para processo? É que processo é comum, é rotineiro, é permanente e gera coisas normais do dia a dia. O processo produtivo cria produtos iguais aos produtos anteriores. Um projeto de novo produto desenvolve um produto novo, inovador, diferente, que a organização não tinha antes. Agora, a partir de um novo produto desenvolvido pela organização, é possível criar um novo projeto para processo produtivo e aí você tem um novo processo de produção que vai repetir aquele produto ao longo do tempo. Então, como final de um projeto, é comum que você tenha um processo gerado na organização, tá bom? Voltando para o quadro. A referência principal no estudo de gestão de projetos é o guia PMBOK, Project Management Book of Knowledge, Body of Knowledge, na verdade, o corpo de conhecimentos comuns sobre gerenciamento de projetos, tá? O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. É preciso que você saiba diferenciar a gestão de projetos da gestão por projetos. A gestão de projetos é o gerenciamento de cada um dos projetos individualmente. A gestão por projetos é o gerenciamento da organização baseado no funcionamento dos projetos novos da organização. Inovadores, buscando criar coisas novas, fazendo mais flexibilidade, ou melhor, dando mais flexibilidade para que a organização se adapte ao seu ambiente. Lógico, para efeito de provas, a não ser que ela esteja tratando de diferenciar uma coisa da outra, todas as técnicas vão ser aplicáveis do mesmo jeito, seja gestão de projetos ou gestão por projetos. Como eu já falei para vocês as diferenças entre projeto e processo, eu não vou me ater a isso. Sobre os níveis de gerenciamento de projetos, é importante que você entenda que eles se dão em 3 níveis distintos. Os projetos são gerenciados no nível de portfólios, nos níveis de programas e no nível de projetos propriamente ditos. Quando considerados os projetos individuais, a gente está pensando no nível mais baixo, você tem vários projetos específicos sendo gerenciados. É a gestão de projetos. Quando você une projetos a partir de características em comum que esses projetos têm, objetivos em comum, áreas de atuação em comum, você cria programas. Esses programas compartilham recursos, compartilham informações para conseguir gerar mais sucesso em todos os projetos que fazem parte de um programa. E os programas, quando tomados em conjunto, fazem com que a organização tenha que gerenciar o seu portfólio de projetos. É comum que se fale em um portfólio de projetos por organização, mas também pode acontecer da organização ter alguns portfólios em áreas distintas. Então, não ignore uma alternativa ou uma assertiva de prova que venha dizer para você que a organização tem um portfólio ou que tem diferentes portfólios. As duas possibilidades estariam corretas. Carlos, me dá um exemplo aí de agregação de projetos. Eu posso te falar, por exemplo, numa montadora de automóveis. Numa montadora, você pode ter um projeto para melhoria da eficiência dos motores a combustão. Você pode ter um projeto para melhoria, redução de desperdícios de tinta no processo produtivo. Você pode ter um projeto para maior eficiência maior eficiência no uso de recursos derivados de petróleo na produção. E assim sucessivamente. Você pode unir todos esses projetos que eu falei até agora em um portfólio de projetos de melhoria de performance ou de redução de emissões ou de redução de gastos. Esse portfólio, note que é coeso entre si, mas você pode ter outros portfólios em outras áreas ligadas a desenvolvimento de produto, melhoria do produto, a marketing e etc, tá bom? E esses portfólios todos tomados em conjunto é que criariam portfólio, não, eu agora confundi tudo, desculpe.
os programas. Você teria um programa de projetos de melhoria de eficiência, um programa de projetos de melhoria de imagem, um programa de projetos de outros tipos, quaisquer, e todos eles em conjunto é que criariam um portfólio dos projetos da organização, tá bom? Agora ficou mais claro. Desculpa o erro. Voltando então para o quadro. Os projetos geralmente se iniciam como consequência das seguintes situações estratégicas: demanda de mercado, oportunidade e necessidade estratégica, solicitação de um cliente, avanço tecnológico, requisito legal e etc. Ou seja, sempre que há uma situação estratégica qualquer que vem do mercado, uma solicitação de um novo produto, uma possibilidade de criar algo novo, o que é que tudo isso aqui tem em relação, em conjunto um com o outro? É a possibilidade de criar algo novo. Sempre que vem algo novo, você tem um gatilho para projetos. As principais restrições existentes aos projetos no Guia PMBOK na versão mais recente são escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos. Antigamente era menos que isso, agora você tem que memorizar tudo isso, sabendo que essas restrições compartilham espaço entre si. Se você quer aumentar o escopo do projeto, ou seja, a quantidade de coisas a serem incluídas dentro do projeto, provavelmente você vai ter que aumentar o cronograma, ou aumentar o uso de recursos, ou aceitar maiores riscos no projeto, e assim sucessivamente. Se você quiser mexer em cada uma dessas restrições, você vai gerar impactos sobre as demais restrições, tá bom? Em frente, para o quadro. A rentabilidade do projeto. É relevante saber que o que se busca é uma rentabilidade, uma TIR, taxa interna, TIR significa isso, taxa interna de retorno superior à taxa mínima de atratividade. O que é isso? O que é taxa mínima de atratividade? O que é taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é um cálculo financeiro sobre todos os custos incorridos durante o projeto, previstos, né? E qual a rentabilidade que esse projeto gerará para a organização no futuro. E aí se faz uma comparação, olhando, fazendo um desconto de fluxo de caixa futuro a partir dos custos incorridos hoje, para entender qual a rentabilidade que esse custo de hoje vai gerar no futuro. O que se pretende fazer a partir do cálculo da taxa interna de retorno é saber também se ela é comparável ou não à taxa mínima de atratividade de um projeto. O que significa a taxa mínima de atratividade? É aquela taxa a partir da qual se torna interessante investir no projeto. Por quê? Porque se deseja fazer investimentos no mercado, você tem a taxa bancária, por exemplo, de referência. Se é 10%, se é 5%, pouco importa. O que importa é que você tem uma taxa de referência. Se o projeto vai ser implementado pela organização, ela precisa que o projeto tenha uma taxa de rentabilidade superior àquela taxa comparável a opções disponíveis no mercado. A taxa mínima de atratividade do projeto vai ser aquela que estabelece a partir de que ponto vale a pena a organização investir nesse projeto. Quando a organização faz o cálculo do fluxo de caixa do projeto e calcula a taxa interna de retorno, ela busca comparar a taxa interna de retorno com a taxa mínima de atratividade para saber se vale a pena ou não. E a taxa interna de retorno tem que ser superior à taxa mínima de atratividade para que faça sentido investir no projeto. Senão, o projeto não deve seguir adiante, pelo menos do ponto de vista financeiro. Em frente do quadro. O Guia PMBOK, o Project Management Body of Knowledge, é o guia de melhores práticas sobre gerenciamento de projetos. Não é uma técnica, não é uma metodologia, não é um simples livro, até coloquei errado lá no começo da nossa apresentação, não é um simples livro, é um guia de melhores práticas. Ele não apresenta metodologia concreta, fechada e detalhada sobre como gerenciar projetos. E olha só, ainda assim é um guia com centenas de páginas que aborda um monte de detalhezinhos sobre o conteúdo de gestão de projetos. E que ele, por si só, não é suficiente para se resolver todas as questões de prova sobre gestão de projetos. E eu vou além. Mesmo ele, somado com várias outras referências específicas de gestão de projetos, totalizando milhares de páginas, não respondem todas as questões de prova sobre gestão de projetos. Por isso, esse assunto, gestão de projetos, é um daqueles que você não deve sair procurando questões de tudo quanto é banca, das mais malucas por aí, e tentar, ou melhor, e ter na sua cabeça que você
precisa ser capaz de resolver absolutamente todas as questões. Porque é simplesmente impossível você resolver todas as questões. Porque você teria que decorar todos os detalhes de todas as milhares de páginas e todas as referências existentes. E muitas referências, inclusive, que você até desconheceria, que eu desconheço, que é impossível todo mundo conhecer todas as referências sobre temas como esse. Então, o importante, é por isso que eu trago essa referência aqui, é que você saiba a essência do que está no Guia PMBOK, porque a essência do que está no Guia PMBOK é o que é mais cobrado em provas. Você tem que saber essa essência para responder as principais questões de prova de Guia PMBOK, de gestão de projetos. Gestão de projetos é aquele assunto que vai te colocar nivelado com os teus candidatos. Ele não vai te diferenciar, porque para te diferenciar você teria que surtar estudando e decorando milhares de páginas sobre gestão de projetos e ainda assim chegaria na hora da prova e teria dificuldade de acertar absolutamente todas as questões. Então, esse é o assunto que é importante baixar a ansiedade na hora de resolver questões, tá bom? Voltando para o quadro. Como eu falei para vocês, não é uma técnica, não é uma metodologia, é apenas um guia de melhores práticas. O PMI é o Project Management Institute, é o Instituto de Gerenciamento de Projetos responsável pela publicação e edição do Guia PMBOK. Ele, associação sem fins lucrativos, que busca difundir as melhores práticas de gestão de projetos e ampliar o conhecimento sobre esse tema em todo o mundo. Sua principal publicação é o próprio Guia PMBOK. PMO, é o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Eu estou trazendo aqui as definições essenciais para você, tá? Esse escritório de gerenciamento de projetos é a parte da estrutura organizacional dedicada à gestão dos projetos na organização. Basicamente isso. É uma área específica que é criada para gerenciar os recursos compartilhados, disseminar as melhores práticas de gestão de projetos dentro da organização e acompanhar o funcionamento dos vários projetos dentro da organização. Essa área, PMO, pode também realizar projetos específicos, como, por exemplo, projetos de implementação de novas técnicas de gestão de projetos dentro da organização. Percebe? Dentro da área de atuação da estrutura de gestão de projetos, pode haver projetos específicos também. Alguns detalhes, vamos para o quadro. O PMO serve para dar suporte aos gerentes de projetos, serve para centralizar o gerenciamento de projetos, serve para coordenar a comunicação entre os projetos, serve para identificar e desenvolver metodologias específicas de gestão de projetos, monitorar conformidade com métodos, políticas e etc., e gerenciar recursos compartilhados e etc. Tudo isso, você deve perceber, numa visão de projetos em conjunto, dos projetos em conjunto da organização. Mas você também pode interpretar, porque tem no Guia PMBOK, que ele também gerencia projetos diretamente, especificamente os projetos de melhorias de técnicas, ferramentas e etc. PMP, o profissional de gerenciamento de projeto, é aquela pessoa que gerencia projetos individuais e suas restrições dentro da própria organização, devendo ter conhecimento sobre o tema para buscar melhorar o desempenho e lidar com pessoas em relação à gestão de projetos. Os ciclos de vida de projetos sempre incluirão as 4 etapas que eu coloquei aqui, ó. Início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho do projeto e encerramento. Absolutamente sempre. Então, você tem que memorizar isso, tá? Porque é diferente do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ciclo de vida do projeto. Início, organização e preparo, execução e encerramento. 4 etapas que sempre existirão, tá? Isso é diferente de falar em fases, isso é diferente de falar em grupos de processos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Voltando para o quadro. 3 fatores mudam ao longo desse ciclo de vida dos processos, dos projetos, melhor dizendo. O uso de recursos financeiros de pessoal, a incerteza, risco e influência dos stakeholders e os custos das mudanças. Percebe o que traz o Guia PMBOK quinta edição. Olha só. O nível de custos e de pessoal mudando à medida que o tempo passa. Você tem o custo subindo no início do projeto. Quando entra na fase de organização e preparação do projeto, o custo continua subindo.
Durante a execução, continua subindo até que estabiliza e no encerramento cai drasticamente. Atenção, é preciso olhar isso aqui de forma bastante interpretativa, porque a banca às vezes cobra que você simplesmente tenha memorizado a ideia e às vezes diz, o nível de custos e uso de pessoal ao longo do projeto inicia-se baixo, atingindo o ápice durante a execução e caindo drasticamente no encerramento do projeto. Certíssimo. Olha o que acontece com o grau de risco, incerteza e custo de mudanças. Conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais caro fazer mudanças no projeto. E o risco do projeto e a sua incerteza vai caindo cada vez mais. Por que é que isso acontece? Porque no começo do projeto, não está muito claro se as coisas vão dar certo ou não. Então, os riscos são muito elevados. Conforme o projeto vai sendo executado, os riscos vão caindo, as incertezas vão ficando cada vez menores. Agora, no início do projeto tem o outro lado da moeda, né? No início do projeto, se você quiser mudar o projeto, você pode mudar relativamente rápido, relativamente fácil, sem incorrer em grandes custos. Mas imagina um projeto de uma casa nova. Você começa a construir uma casa nova para você. No início, quando você só tem uma planta baixa pronta, se você quiser mudar o projeto da casa, você muda o desenho e manda construir. Se, por outro lado, você começar a construção e quando estiver lá na fase de acabamento, resolver mudar o projeto, aí você vai ter que derrubar a parede, destruir coisa que já estava sendo feita e refazer. Tudo isso terá um custo muito mais alto. Então perceba, ao mesmo tempo que o risco e a incerteza vão caindo, se você deseja mudar o projeto, melhor que mude logo no início. Conforme o tempo passa, o custo de mudança se torna cada vez maior. E pelo custo de mudança se tornar maior, o grau de influência dos stakeholders, a capacidade dos stakeholders influenciarem a mudança do projeto vai caindo, tá bom? Voltando para o quadro. Quem são os stakeholders em um projeto? Stakeholders é uma definição de partes interessadas ou partes impactadas. Você pode encontrar autores falando aí sobre administração em stakeholders como fornecedores, clientes, acionistas, diretores, funcionários, enfim, todo mundo que é diretamente impactado pelo negócio da organização. E vez ou outra você vai encontrar stakeholders como concorrentes também colocados como stakeholders. O Guia PMBOK traz sua própria lista de stakeholders e que não é restritiva. Isso não quer dizer que você tem que decorar essa lista para chegar na hora da prova e colocar exatamente o que tem no Guia PMBOK. Mas sabendo o que tem lá e sabendo dessa visão geral do que é stakeholder, facilita você responder questões objetivas ou até mesmo lembrar sobre stakeholders na hora de uma questão discursiva. Vamos para o quadro ver o que é que o Guia PMBOK colocou sobre isso. Stakeholders são todos os interessados nos projetos, incluindo o seu patrocinador, que é a pessoa ou grupo que fornece recursos e suporte, os seus clientes e usuários, que são pessoas ou organizações que usarão e aprovarão o produto, os seus vendedores, fornecedores e contratadas, que são as empresas externas, os seus parceiros de negócio, outras organizações, os grupos organizacionais, que são grupos internos, como o pessoal de marketing, vendas e etc. Os gerentes funcionais, que é o pessoal de nível gerencial em áreas específicas funcionais, e outras partes interessadas que incluem entidades, instituições, órgãos públicos e etc. O que são as fases do projeto? Eu falei das etapas do ciclo de vida do projeto, agora a gente vai falar de fases do projeto. O projeto, ele é dividido em fases de acordo com a própria natureza do projeto. Imagina que você está fazendo um projeto de construção de uma casa nova. Você vai ter uma fase de desenho da planta baixa. Olha que é bem específico do seu projeto. Desenho da planta baixa. Depois você vai ter uma fase de detalhamento arquitetônico de como a estética vai ficar dentro da sua casa. Depois você vai ter uma fase de criação das fundações da casa propriamente dita. Depois da construção de paredes e telhado. Depois da colocação de laje. Depois o acabamento. Depois a finalização. Você vai ter fases que você definiu no seu projeto. Se o seu projeto é o novo desenho de um novo carro, você vai ter fases ali também. Uma pesquisa de mercado, por exemplo. O desenho de novas linhas gerais. Depois o desenho detalhado do design que vai ser colocado. Depois o desenho de peças que vão ser colocadas no interior do carro. Fases que dependem de cada projeto específico. Quando a gente fala de fases de projeto, a gente está falando de algo diferente das etapas do ciclo de vida de projeto que a gente já viu. Etapas padronizadas. Fases depende de cada projeto, tá bom?
para o quadro. Os tipos básicos de relações entre as fases do projeto incluem as relações sequenciais e as relações sobrepostas. As relações sequenciais são aquelas que buscam reduzir incertezas, mantendo um cronograma rígido a partir de uma sequência específica de fases do projeto. Você diz assim: primeira fase, desenho da planta baixa. Segunda fase, desenho arquitetônico detalhado do acabamento. Terceira fase, construção da fundação. Quarta fase, construção das paredes e do teto. Quinta fase, sucessivamente, uma depois da outra. Essa é uma relação sequencial entre as fases. E isso termina reduzindo as incertezas da realização do projeto, porque uma fase só começa quando a fase anterior tiver acabado. Porém, o cronograma fica muito rígido, porque se uma fase não acabar, você não começa a fase seguinte. Outro tipo de relação entre as fases é a relação sobreposta. Vamos para o quadro. Relação sobreposta aumenta as incertezas, mas possibilita comprimir o cronograma. Relação sobreposta é aquela relação entre as fases em que uma fase seguinte começa antes mesmo da fase anterior acabar. Você começa a desenhar a planta baixa e com a ideia geral pronta, antes mesmo da planta baixa estar toda pronta, definida, você já começa a fazer uma arquitetura detalhada. Antes mesmo da arquitetura detalhada estar pronta, você já começa a construir a fundação da casa. Antes mesmo da fundação estar 100% pronta, você pode começar a fazer já as paredes. Quando as paredes e o teto estiverem prontas, você pode dizer, não, a partir de certo ponto eu vou fazer uma relação sequencial, mas até certo ponto uma relação sobreposta. Nota, na relação sequencial, o cronograma fica rígido. Na relação sobreposta, eu consigo comprimir o cronograma apertando as fases uma dentro da outra. E aí eu termino facilitando a execução do projeto num prazo mais curto. Tá bom? Então você aí tem que entender e memorizar essas coisas essenciais da relação sobreposta e da relação sequencial entre fases. Vamos para o quadro. Como o ciclo de vida pode ser planejado em relação às etapas do projeto? Bem, ele pode ser um ciclo de vida preditivo, interativo, ou melhor, iterativo e incremental, ou adaptativo. Esses são os três tipos de ciclo de vida em relação às etapas do projeto. O ciclo de vida preditivo prevê a evolução dos projetos e fases totalmente planejada. Você planeja e prevê absolutamente tudo que vai acontecer. No iterativo incremental, cada fase é considerada um projeto por si só e cada fase termina sendo planejada especificamente. O escopo é geral para o projeto, ou seja, a compreensão do projeto como um todo, mas não há planejamento de cada fase de maneira isolada. E o ciclo de vida adaptativo, ele é iterativo significa repetitivo, tá, pessoal? E incremental, mas as iterações são rápidas para que haja adaptação aos requisitos do ambiente altamente mutável. Ou seja, o ciclo de vida preditivo prevê tudo. O ciclo de vida iterativo vai fazendo novos planejamentos de cada fase a cada momento. E o ciclo de vida adaptativo vai fazendo isso ainda mais rápido para possibilitar a adaptação ao ambiente, tá bom? Em frente para o quadro. Dentro de cada projeto existem processos. É aí que muita gente começa a se confundir no estudo de gestão de projetos. O gerenciamento de projetos se dá através da aplicação e integração de 47 processos agrupados em 5 grupos de processos. Aqui não tem saída, tem que memorizar. Sabe por que tem que memorizar? Porque sobre gestão de processos, ou melhor, de projetos, a cobrança em provas de forma geral se dá sobre essa visão ampla de gestão de projetos e também sobre esses detalhezinhos que eu estou trazendo aqui. Os 47 processos específicos não costumam ser cobrados em detalhe, porém, os 5 grupos de processos e quais são os 47 que estão incluídos dentro desses 5 grupos de processos da gestão de projetos costumam cair aqui e ali. Vale a pena memorizar se você tiver espaço aí no seu disco rígido para memorizar mais esse pontinho. Vale a pena, tá bom? Vamos para o quadro. Quais são os 5 grupos de processos do gerenciamento de projetos? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Aqui basta você saber disso.
Cada grupo de processos será mais ativo em uma determinada fase do projeto, como, por exemplo, os processos de iniciação serão mais ativos no início, enquanto os processos de encerramento serão mais ativos no final. Claro, as atividades, digamos assim, de encerramento ficarão mais ativas no final e as atividades de iniciação no início, isso é óbvio. Como é que isso se dá no gráfico? Olha só. Os processos de iniciação, eles se tornam muito ativos no começo do processo e logo depois eles deixam de ser importantes. Por quê? Porque não tem mais nada para ser iniciado. Os processos de planejamento começam relativamente baixos e se tornam importantes ao longo do projeto inteiro, sendo relevantes até próximo do final, porque continua se planejando coisas novas dentro do projeto. Os processos de execução se dão praticamente durante o projeto inteiro, se tornando mais ativos durante a execução propriamente dita do trabalho e seguindo até o encerramento do projeto. Os grupos de processo de monitoramento e controle se dão durante o projeto inteiro, porque absolutamente tudo será monitorado e controlado em algum grau, desde o início do projeto até o seu final. E os grupos de processos de encerramento se tornam mais ativos a partir de meados do projeto, conforme começam a aparecer fases a serem encerradas. Vai encerrando fases do projeto, até que no final chega um determinado momento que vai se encerrar o projeto como um todo. Quando você vai encerrar o projeto como um todo, rapidamente as atividades de encerramento chegam no seu pico e depois caem até o momento em que o projeto inteiro é encerrado no fim do projeto. Cada grupo de processos desse tem uma descrição genérica no Guia PMBOK quinta edição que vale a pena você conhecer. Olha só, o grupo de processos de iniciação são aqueles processos executados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção da autorização para iniciar o projeto ou fase. Eu memorizaria isso. Processo de iniciação autoriza o início do projeto ou da fase. O grupo de processos de planejamento são os processos necessários para definir o escopo do projeto. Isso é bem relevante, tá, pessoal? Refinar objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. O grupo de processos de execução são aqueles realizados para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e satisfazer as especificações do projeto propriamente dito. Os processos de monitoramento e controle são aqueles que acompanham, analisam e controlam o progresso e desempenho do projeto, identificando quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciando as mudanças correspondentes. E os grupos de processos de encerramento são aqueles que finalizam atividades dos grupos de processo, visando encerrar o projeto ou a sua fase. Bem, você acha que é só isso? Não é só isso. Além das etapas do ciclo de vida, dos tipos de interação entre as fases do projeto e desses grupos de processos de gerenciamento de projetos que a gente viu até agora, você tem que saber também que existem 9 áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos no Guia PMBOK. Esse é um assunto que você tem que ter um disco rígido muito bom, muito bem estruturado para decorar um monte de detalhezinhos, porque no final das contas são esses detalhezinhos que caem em provas, tá bom? Eu trouxe aqui a relação das áreas de conhecimento de gestão de projetos. Aí você pode dizer assim, Carlos, será que dá para decorar tudo isso mesmo? Será que não é maluquice? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu já decorei tudo isso aqui, decorei todos esses pontos, inclusive todos os processos de gerenciamento de projetos. Aí você me diz, Carlos, você sabe todos decorados hoje? Aí eu vou te responder, hoje eu não sei mais. Sabe por quê? Porque eu não estou me preparando para fazer nenhuma prova agora. Porque toda vez que eu parei para estudar, para me preparar para alguma prova específica, eu decorei tudo isso de novo, mas é uma memorização de curto prazo, entrar na minha memória RAM para depois ir embora. Só precisa estar na sua memória na hora da prova. Você não precisa lembrar disso depois da prova, mais não. Então, reforça isso quando você estiver ali prestes a fazer o concurso um mês antes ou menos que isso. Aí você começa a reforçar bastante a memorização de todos esses detalhes de gestão de projetos, tá bom? Voltando aqui para o quadro. Bem, como eu falava para vocês, as áreas de conhecimentos de gestão de projetos incluem integração, tempo, qualidade, comunicações, aquisição, escopo, custos, RH, riscos e stakeholders, partes interessadas. Por que eu estou marcando stakeholders? Porque stakeholders foi uma área de gestão, ou melhor, uma área de conhecimento de gestão de projetos incluída pelo Guia PMBOK quinta edição.
O Guia PMBOK, quarta edição, não tinha essa área de stakeholders. Por isso, pelo histórico das bancas de cobrança do conteúdo, eu diria que partes interessadas é o mais provável de ficar sendo cobrado nos próximos concursos. Tudo isso junto forma esse quadrinho lindo e maravilhoso que vocês estão olhando aqui agora. Esse quadrinho mostra todos os 47 processos de gestão de projetos nos 5 grupos de processos aqui em cima e nas 9 áreas de conhecimento aqui do lado. Destacando, esse quadro aqui foi montado pela revista Gerenciamento de Projetos, Guia BPM, eu não lembro agora o nome específico da revista, mas é uma revista muito boa da área especializada e que montou fazendo uma comparação do Guia quarta edição com o Guia quinta edição, o que para efeito de concurso é muito relevante. O que está em vermelho foi colocado pelo Guia quinta edição. O que está em verde foi transformado do quarta para a quinta edição. E o que está taxado foi excluído do quarta para a quinta edição. E é basicamente isso que eu acho relevante memorizar na véspera da prova. Esse é um quadro que eu sugiro que você vá lá no PDF, imprima esse quadro e coloque esse quadro ali naqueles dias anteriores à prova, naquelas semanas anteriores à prova, deixa aquele quadro pregado na parede, próximo da sua mesinha de estudo, porque você simplesmente bate o olho nesse quadro, dá uma lida nele uma vez por dia e te ajuda bastante a memorizar o que foi processo novo colocado, o que foi processo retirado, o que foi processo transformado nas diferentes áreas de conhecimento, nos diferentes grupos de processos de gerenciamento de projetos. Vale a pena, é simples, eu diria mais. Em muitas provas, basta você entender a visão geral sobre gestão de projetos e decorar esse quadro, que a maior parte das questões você acerta. Vale a pena demais, tá bom? Vamos para o quadro. Alguns outros conceitos importantes falam do gerenciamento do valor agregado no projeto, que integra escopo, cronograma e recursos financeiros para verificar a agregação de valor, que é aquela questão da TIR versus a taxa mínima de atratividade, já falei disso para vocês. O brainstorming, que é a geração de ideias, podendo ser estruturado ou não. O brainstorming, que é aquela técnica de geração de ideias, é o toró de ideias, é a tempestade de ideias, que consiste num grupo de pessoas relativamente pequeno, normalmente de 6 a 12 pessoas, que buscam, de maneira não estruturada, que é o mais comum, gerar novas ideias livremente a partir de uma reação em cadeia, dando estímulo à quantidade de ideias e não à qualidade das ideias. Lembro que o brainstorming pode ser do tipo estruturado, no qual cada pessoa tem sua hora para falar, o que favorece a participação dos tímidos, porém dificulta as relações, a reação em cadeia das ideias. Voltando para o quadro. Técnica Delphi, também chamado de técnica Delphos. Às vezes vai aparecer em prova como Delphos ou Delphi. É uma técnica de busca de consenso onde especialistas respondem anonimamente questionários e fornecem comentários sobre outras respostas de outros especialistas até entrarem em consenso. Entrevistas para a realização de levantamentos em geral, inclusive de riscos do projeto, análise de causa raiz, buscando razões mais profundas para um problema e vários outros pontos, vários outros conceitos que podem ser utilizados para isso e que eu recomendo que você vá olhar os detalhes lá no PDF. Lógico, além de olhar os detalhes de tudo isso aqui no PDF, além dessa videoaula, vale a pena seguir ouvindo o áudio dessa videoaula no seu dia a dia, vale a pena responder questões que estão lá no PDF e vale a pena ler as questões comentadas também para reforçar esse conteúdo. Lembro, sempre haverá questões sobre gestão de projetos que vão muito além do razoável e você não deve se preocupar com essas questões. Se você se preocupar com essas questões, você só vai ter um nível crescente de ansiedade que não vai te levar a lugar nenhum, porque é impossível você aprofundar tanto o assunto para responder absolutamente todas as questões sobre gestão de projetos, tá bom? É isso aí, com isso eu me despeço da teoria sobre gestão de projetos e digo para você, vá reforçar com exercícios lá no PDF. Um abração então, tchau, tchau!